Milionário foi enganado para um encontro às cegas. O que ouviu destruiu tudo. Ele jamais imaginou que aquela noite, marcada por uma mentira cuidadosamente arquitetada, começaria com uma verdade impossível de ignorar. A mulher à sua frente era paralítica, sentada em uma cadeira de rodas discreta, mãos firmes sobre o colo, olhar erguido sem pedido de desculpas. E foi exatamente ali, nos primeiros segundos, que o mundo de Augusto Montenegro começou a rachar. Augusto era o tipo de homem que controlava ambientes com o silêncio, seio de um conglomerado financeiro, patrimônio avaliado em bilhões, acostumado a ser desejado, temido e obedecido. Nunca aceitava convites que não tivesse aprovado pessoalmente. Nunca chegava a lugar algum sem saber exatamente o que o aguardava. Mas naquela noite, pela primeira vez em décadas, ele havia sido conduzido como um peão. O restaurante era sofisticado, luz baixa, piano ao fundo. Tudo pensado para agradá-lo. Tudo, menos a surpresa que o esperava à mesa reservada. Ele parou por um segundo longo demais ao vê-la. Não por preconceito consciente, ao menos era isso que repetiria depois, mas porque ninguém havia lhe contado. Disseram apenas que ela era diferente, misteriosa, inteligente e sozinha como ele. O nome dela era Helena Duarte. Helena percebeu o impacto antes mesmo que ele se sentasse. Já conhecia aquele olhar. O susto rápido, seguido do cálculo silencioso, e por fim a tentativa educada de disfarçar o desconforto. Ela respirou fundo. Não desviou o rosto. Não sorriu para aliviar a tensão. Apenas esperou. Augusto puxou a cadeira devagar, sentando-se como quem entra em território desconhecido. O garçom se aproximou, mas ele mal ouviu o cardápio. Sua mente estava ocupada demais tentando entender por que alguém ousaria enganá-lo daquela forma. Você não foi informada sobre mim, ele disse, quebrando o silêncio, com a voz baixa e controlada. Fui informada do suficiente, respondeu Helena. E você claramente não foi. Havia algo naquela resposta que o desarmou por um instante. Um tom firme, sem vitimismo, sem pedido de aceitação. Aquilo o irritou ainda mais. Augusto odiava surpresas, odiava sentir-se manipulado e, acima de tudo, odiava a sensação incômoda que começava a se formar no peito, culpa misturada com orgulho ferido. Enquanto o jantar avançava, ele descobriu que Helena era consultora editorial, trabalhava com revisão de biografias e discursos, tinha estudado literatura, filosofia, política, falava com precisão, argumentava sem elevar a voz. E, ainda assim, Augusto sentia que algo estava errado. Não nela, nele. Porque, apesar de toda a compostura, havia uma pergunta martelando sua cabeça desde o primeiro minuto. Por que alguém como ela aceitaria um encontro com alguém como ele? Ou pior, por que alguém armaria aquilo? Foi então que Helena, como se lesse seus pensamentos, inclinou-se levemente para a frente, e disse algo que mudou o tom da noite. Antes que você vá embora, porque sei que está considerando isso, preciso que saiba de uma coisa. Eu não pedi para estar aqui, assim como você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto sentiu o estômago se contrair. Pela primeira vez naquela noite, ele não estava no controle da conversa. Helena explicou que o convite havia vindo de uma amiga em comum, alguém que acreditava que dois mundos opostos precisavam colidir para que certas verdades viessem à tona. Um encontro às cegas, sim, mas também um teste, para ele, para ela, para algo maior que ambos ainda não compreendiam. Augusto sentiu o impulso de se levantar, de encerrar aquilo com uma desculpa educada, e voltar para a segurança previsível do seu mundo. Mas algo o manteve ali. Talvez o tom calmo de Helena. Talvez o fato de que ninguém jamais lhe falara daquela forma sem pedir nada em troca.
E foi exatamente naquele instante que ele ouviu a primeira frase que começou a destruir tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. Mas antes de continuar essa história, se você gosta de narrativas intensas, humanas e cheias de viradas inesperadas, se inscreva no canal agora. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo histórias como essa. E aproveita para comentar de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber até onde essas histórias chegam. Augusto não sabia ainda, mas aquela noite não seria lembrada como um simples encontro às cegas. Seria lembrada como o início da queda do homem que sempre acreditou estar acima de qualquer julgamento. E Helena tinha muito mais a dizer, coisas que nenhum bilionário estava preparado para ouvir. E quando ela finalmente dissesse, não haveria dinheiro, poder ou influência capaz de reconstruir o que seria destruído. Augusto Montenegro sempre acreditou que o silêncio era uma arma. Mas naquela mesa, diante de Helena Duarte, o silêncio começou a pesar como uma acusação. Ele girava lentamente a taça de vinho, evitando encará-la diretamente, enquanto sua mente tentava recuperar o controle da situação. Algo naquele encontro estava fora de eixo desde o início, e não era a cadeira de rodas. Você parece alguém que não costuma ser surpreendido, disse Helena, quebrando a pausa com naturalidade. Eu não sou, respondeu ele, rápido demais. Apenas, não gosto de jogos. Ela sorriu de canto, não um sorriso doce, um sorriso de quem já ouviu aquilo antes. Engraçado, porque a sua vida inteira parece um grande jogo de poder. A frase entrou como um golpe baixo. Augusto sentiu o orgulho ferido reagir imediatamente. Estava acostumado a bajulações, a entrevistas cuidadosamente roteirizadas, a pessoas que mediam cada palavra ao falar com ele. Helena não media nada. Falava como se não tivesse nada a perder. E talvez não tivesse. Ele endireitou a postura. Você não sabe nada sobre a minha vida. Helena manteve o olhar firme. Sei o suficiente. Sei que você construiu um império explorando silêncios, comprando lealdades, ignorando consequências humanas enquanto colecionava números. O ar pareceu rarefeito. O piano ao fundo continuava tocando, alheio à tensão que se formava naquela mesa. Augusto sentiu uma pontada de raiva subir pelo peito. Quem ela pensava que era para julgá-lo daquela forma? Então esse encontro é isso? Um tribunal improvisado? Ironizou. Não, respondeu ela, com calma. É uma conversa que você evitou a vida inteira. Ele riu, curto, sem humor. E por que você? Porque alguém como você acha que tem esse direito? Helena respirou fundo antes de responder. E naquele instante, algo mudou em sua expressão. A firmeza deu lugar a uma sombra de dor antiga. Porque eu paguei o preço das suas decisões. Augusto congelou. O talher escorregou levemente de sua mão. Ele a encarou de verdade pela primeira vez, tentando encontrar exagero, mentira, encenação. Não encontrou nada, apenas verdade crua. Isso é impossível, murmurou. Helena inclinou a cabeça. Em 2012, uma das empresas do seu grupo venceu uma licitação para reformar hospitais públicos. Houve cortes, materiais substituídos, prazos ignorados, tudo para aumentar margem de lucro. Augusto sentiu o coração acelerar. Aquilo era passado, arquivado, resolvido por advogados caros e acordos silenciosos. Um desses hospitais era onde eu trabalhava como revisora voluntária de testes médicos, continuou ela, e onde meu irmão fazia tratamento. O nome não foi dito, mas o impacto foi devastador. Um elevador defeituoso, uma maca improvisada, uma queda, uma lesão irreversível na medula, e uma vida inteira redefinida em segundos. Augusto sentiu o estômago revirar. A memória daquele escândalo abafado voltou com força. Um relatório interno, um prejuízo calculado, nada pessoal, nunca pessoal.
Você está me culpando por um acidente? Tentou se defender. Não respondeu Helena. Estou te mostrando a cadeia de decisões que levou até ele. E como você sempre escolheu não olhar para baixo. O silêncio voltou, mas agora era ensurdecedor. Augusto se sentiu exposto, nu. Pela primeira vez, alguém não estava interessado em seu dinheiro, nem em sua aprovação. Helena estava ali para devolver algo que ele havia deixado para trás: responsabilidade. Ele se levantou abruptamente, empurrando a cadeira. Isso é um absurdo. Você foi paga para isso? Quanto quer? A humilhação nos olhos de Helena foi breve, mas profunda. É exatamente por isso que eu aceitei vir, disse ela, com a voz firme, porém carregada de decepção, para ouvir você dizer isso em voz alta. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a observar. Augusto sentiu o peso dos olhares. Ele, o homem intocável, agora parecia pequeno. Helena continuou, sem elevar o tom. Eu não quero seu dinheiro. Já sei o que ele custa. Aquelas palavras atravessaram Augusto como uma lâmina. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha uma resposta pronta. E antes que pudesse reagir, Helena disse algo ainda pior. Algo que não apenas mexeria com sua culpa, mas colocaria em risco tudo o que ele construiu até ali. Mas essa parte da história muda completamente o rumo de tudo. Então, se você está sentindo essa tensão crescer, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história intensa como essa. E comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Porque o que Helena revelou a seguir não era apenas sobre o passado de Augusto. Era sobre um segredo que poderia destruir seu império. E a imagem de homem poderoso que ele passou a vida inteira tentando sustentar. Augusto permaneceu de pé por alguns segundos, sem saber se ia embora ou se sentava novamente. O restaurante parecia menor agora. As paredes mais próximas, os olhares mais atentos. Pela primeira vez em décadas, ele sentiu algo que nenhum gráfico financeiro jamais provocou: medo de perder o controle. Helena não o pressionou, não pediu que ele ficasse. Apenas esperou, como alguém que já havia aprendido que certas decisões não podem ser forçadas. Aquilo, estranhamente, fez com que Augusto voltasse a se sentar. Termine, disse ele, com a voz mais baixa. O que mais você sabe? Helena respirou fundo. Havia ali um peso que não era recente, algo ensaiado durante anos, mas nunca dito diretamente à pessoa certa. Depois do acidente do meu irmão, começamos a investigar. Não por vingança, por necessidade. Queríamos entender como algo tão básico podia falhar daquela forma. Augusto sentiu a mandíbula se contrair. Descobrimos contratos adulterados, relatórios assinados sem leitura, auditorias internas ignoradas. Tudo aprovado no último nível. Ela fez uma pausa. O seu nível. O nome de Augusto Montenegro ecoou na mente dele como um veredito. Ele se lembrava vagamente daqueles documentos. Uma pilha entre centenas. Assinaturas feitas entre reuniões, voos, compromissos. Ele nunca visitara um daqueles hospitais. Nunca vira os rostos afetados. Para ele, eram apenas números. Isso não prova nada, murmurou. Empresas são grandes. Eu não posso responder por cada erro. Helena inclinou-se levemente à frente, os olhos brilhando não de raiva, mas de decepção. Você responde por aquilo que escolhe não ver. A frase atingiu algo profundo. Augusto sentiu um nó na garganta. Tentou engolir, mas não conseguiu. Eu não vim aqui para te destruir, continuou ela. Se quisesse, já teria feito isso há anos. Então por quê? Perguntou ele, quase num sussurro. Helena olhou para as próprias mãos por um instante. Quando voltou a encará-lo, havia vulnerabilidade ali. Algo raro, quase íntimo. Porque eu estava cansada de carregar isso sozinha.
e porque alguém precisava te dizer, olhando nos seus olhos, que vidas foram quebradas por decisões frias. O piano parou. O silêncio ficou ainda mais evidente. Augusto sentiu uma pressão no peito. Uma lembrança distante surgiu. Ele mais jovem, prometendo a si mesmo que jamais seria fraco, que jamais deixaria a emoção interferir nos negócios. Aquela promessa agora parecia uma sentença. Você sabe o que isso pode causar se vier a público, disse ele. Pessoas dependem desse grupo. Milhares de empregos. Sempre existe alguém que paga o preço para que outros se sintam protegidos, respondeu Helena. No meu caso, foi meu irmão. No seu, talvez seja você. Ele desviou o olhar. Pela primeira vez naquela noite, Augusto sentiu vergonha. Ainda assim continuou ela há algo que você não sabe. Ele voltou a encará-la, alerta. O encontro não foi apenas sobre o passado. O coração de Augusto acelerou. Como assim? Helena respirou fundo novamente, como se reunisse coragem para atravessar um ponto sem retorno. Há 3 meses, uma denúncia anônima foi enviada ao Ministério Público, com provas, contratos, e-mails, gravações. O caso foi reaberto. O mundo pareceu inclinar. Isso é impossível, disse ele. Eu saberia. Saberá em breve, respondeu Helena. A investigação chega ao seu nome, diretamente. Augusto sentiu o sangue gelar. Sua mente começou a calcular danos, estratégias, saídas. Mas nada parecia suficiente. E você? Você está envolvida nisso? Perguntou. Helena sustentou o olhar. Não oficialmente, mas fui eu quem reúne tudo. A revelação caiu como uma bomba silenciosa. Não havia gritos, não havia escândalo. Apenas a percepção brutal de que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a ruir. Ele passou a mão pelo rosto. Então esse encontro foi uma armadilha. Foi uma escolha, corrigiu Helena. Para mim, para você. Augusto sentiu algo se partir dentro de si. Não era apenas o medo da queda pública. Era a constatação de que, diante dele, estava alguém que poderia destruí-lo, e ainda assim escolher não fazê-lo. Por quê? Perguntou novamente. Por que me avisar? Helena respondeu com uma frase que ele jamais esqueceria. Porque, diferente de você, eu ainda acredito em redenção. Aquelas palavras ecoaram com força. Redenção, um conceito que Augusto sempre associara a discursos vazios, nunca a si mesmo. E foi ali, naquele instante, que algo inesperado começou a nascer entre eles. Não era confiança, não era perdão, era um vínculo perigoso, construído sobre culpa, verdade e uma atração silenciosa que nenhum dos dois queria admitir. Mas o que Augusto ainda não sabia era que a próxima decisão que tomaria não apenas definiria seu futuro, como também revelaria um segredo ainda mais profundo sobre Helena, um segredo que mudaria completamente o significado daquele encontro às cegas. Augusto deixou o restaurante naquela noite com a sensação de que o chão havia se movido sob seus pés. O motorista abriu a porta do carro, mas ele demorou alguns segundos para entrar. Olhou para trás. Helena ainda estava lá dentro, imóvel na cadeira de rodas, observando partir sem qualquer sinal de vitória. Aquilo o perturbou mais do que qualquer ameaça. Durante o trajeto, Augusto não falou uma palavra. O reflexo da cidade passava pelo vidro escuro, enquanto sua mente era invadida por lembranças que ele havia enterrado com eficiência cruel. Relatórios ignorados, alertas silenciados, pessoas substituídas por números. Pela primeira vez, tudo ganhava rosto. Naquela madrugada, ele não dormiu. No dia seguinte, a notícia chegou como Helena havia previsto. Uma investigação sigilosa, convocação para prestar esclarecimentos, advogados em alerta. O império começava a tremer por dentro, ainda que o mundo não soubesse. Augusto reagiu como sempre reagira, atacando,
Mandou levantar dossiês, vasculhar o passado de Helena, encontrar falhas, algo que a descredibilizasse. Mas o que encontrou foi o oposto do que esperava. Helena Duarte não tinha escândalos, não tinha processos, não tinha alianças obscuras. Vivia de trabalhos discretos, textos assinados com pseudônimo, revisões cuidadosas. Havia recusado propostas lucrativas de empresas ligadas ao próprio Grupo Montenegro, recusado dinheiro, recusado silêncio, e havia algo mais. Um nome começou a aparecer repetidamente nos documentos que Augusto pediu para analisar. Um nome que ele conhecia muito bem: Miguel Duarte, o irmão de Helena. O coração de Augusto apertou quando percebeu que Miguel fora, anos antes, um jovem engenheiro contratado por uma das empresas do grupo. Um dos poucos que ousaram registrar alertas técnicos sobre falhas estruturais. Um dos poucos que enviaram e-mails diretamente à diretoria. E um dos primeiros a ser afastado por incompatibilidade. Augusto fechou o arquivo com força. Miguel não era apenas uma vítima colateral. Ele havia tentado impedir o que aconteceu, e ninguém o ouviu. A culpa, agora, não era abstrata. Tinha nome, história e voz silenciada. Impulsivamente, Augusto tomou uma decisão que seus advogados jamais aprovariam. Pediu o contato de Helena. Quando ela atendeu, o silêncio inicial foi denso. Eu sei quem era seu irmão, disse ele, sem rodeios. Do outro lado da linha, Helena respirou fundo. Havia esperado por aquela ligação, mas não tão cedo. Então agora você sabe a verdade inteira, respondeu ela. Não, disse Augusto. Ainda não, porque, se você quisesse apenas justiça, não teria me avisado. Teria me exposto. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Você quer um acordo? Perguntou ela, cansada. Não, respondeu ele. Quero entender. Porque ainda me deu escolha. A voz de Helena saiu mais baixa. Porque eu vivi anos desejando que alguém tivesse dado uma escolha ao meu irmão. Aquela frase atravessou Augusto com mais força do que qualquer acusação. Ele fechou os olhos. Me encontre, pediu, sem advogados, sem jogos. Ela hesitou. Isso é perigoso. Para nós dois, concordou ele. Mas talvez seja a única chance de fazer algo certo. Dias depois, eles se encontraram novamente. Não em um restaurante luxuoso, mas em um centro de reabilitação simples, nos arredores da cidade. Um lugar que Augusto jamais pisaria em circunstâncias normais. Helena o aguardava no corredor. A cadeira de rodas ao lado de uma janela aberta. A luz da tarde iluminava seu rosto cansado, mas firme. Este é o lugar onde tudo mudou, disse ela. Onde meu irmão reaprendeu a existir. Augusto observou pessoas passando, algumas com limitações severas, outras em recuperação lenta. Pela primeira vez, ele não era reconhecido, não era reverenciado. Era apenas mais um homem diante das consequências do próprio poder. Você não precisa estar aqui, disse Helena. Eu sei, respondeu ele, mas preciso ver. Enquanto caminhavam pelo corredor, algo inesperado aconteceu. Um jovem, apoiado em muletas, parou diante de Augusto e o encarou com atenção. Você é o homem das placas, disse ele. Augusto franziu o senho. As placas com nomes de empresas, continuou o rapaz. Elas ficam na entrada dos prédios. Eu trabalhava lá antes do acidente. O ar ficou pesado. Helena observou em silêncio enquanto Augusto tentava formular uma resposta, mas nenhuma palavra saiu. O jovem sorriu, sem rancor. Espero que, desta vez, alguém esteja ouvindo. Aquela frase marcou Augusto profundamente. Porque ele percebeu, ali, que a queda não estava apenas começando. Ela já havia acontecido por dentro. E o que ele ainda não sabia era que Helena carregava um último segredo, um que não tinha relação com denúncias, nem com o passado,
mas com sentimentos que jamais deveriam existir entre duas pessoas separadas por tanta dor. Um segredo que tornaria tudo ainda mais perigoso. Depois daquela visita ao centro de reabilitação, Augusto não conseguiu mais fingir que nada havia mudado. Ele voltou para sua cobertura cercada por vidro e silêncio, mas, pela primeira vez, o luxo não oferecia abrigo. Cada detalhe parecia excessivo. Cada objeto, uma lembrança do quanto ele havia se afastado da realidade humana. Nos dias seguintes, ele começou a tomar decisões que ninguém ao seu redor compreendia. Suspendeu contratos, reabriu auditorias internas, demitiu diretores históricos. Tudo em sigilo, tudo contra a orientação de seus próprios advogados. Mas nada disso o tirava da mente de Helena. Eles passaram a se encontrar com frequência, sempre em lugares simples, cafés discretos, praças silenciosas, às vezes, apenas conversas longas dentro do carro, observando a cidade passar. Não falavam mais sobre denúncias, falavam sobre escolhas, medos, culpa e, aos poucos, sobre coisas que Augusto jamais havia compartilhado com alguém. Eu sempre achei que precisava ser invulnerável, confessou ele, certa noite. Que qualquer fraqueza seria usada contra mim. Helena ouviu em silêncio, como sempre fazia. E eu passei anos tentando parecer forte, respondeu ela. Porque a fragilidade das pessoas costuma ser descartada. Havia uma conexão ali que nenhum dos dois planejou. Algo perigoso, proibido, construído sobre ruínas. Augusto sabia que aquilo não deveria existir. Ela era a lembrança viva de tudo o que ele tentava reparar. Helena sabia que se aproximar dele significava atravessar uma linha que ela mesma havia desenhado anos antes. Mesmo assim, não se afastaram. Certa noite, durante uma tempestade, Augusto parou o carro diante do prédio simples onde Helena morava. A chuva batia forte no para-brisa. O silêncio entre eles era carregado. Quando tudo isso vier à tona, disse ele, eu vou perder tudo. Helena assentiu. Eu sei, você vai ser vista como a mulher que destruiu um império. Já estou acostumada a carregar pesos que não escolhi. Ele virou-se para ela. E mesmo assim, você ainda está aqui. Helena desviou o olhar. Porque, apesar de tudo, eu vejo que você está tentando mudar. Aquelas palavras foram mais intensas do que qualquer declaração. Augusto sentiu o peito apertar. Um desejo silencioso de redenção misturado a algo ainda mais perigoso, afeto. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser dita, Helena revelou o segredo que vinha guardando desde o início. Existe algo que você precisa saber, disse ela, com a voz contida. Algo que torna tudo isso ainda mais errado. Augusto sentiu um frio percorrer a espinha. O acidente do meu irmão não foi o único naquela época, continuou ela. Houve outros. Um deles envolveu um jovem executivo que trabalhava diretamente com você. A memória veio como um relâmpago. Um nome esquecido. Um caso abafado. Ele era meu noivo, disse Helena. O mundo de Augusto parou. O homem que ele lembrava vagamente, afastado após um escândalo interno, era a pessoa com quem Helena planejava se casar. Alguém que acreditava na ética da empresa. Alguém que confiava em Augusto. Ele morreu semanas depois, completou ela. Não no acidente, mas no que veio depois. No abandono, no silêncio. Augusto sentiu o peso daquela revelação esmagá-lo. Não havia mais como separar as coisas. Não havia mais justificativas. Tudo estava ligado. Tudo levava até ele. Eu deveria te odiar, disse Helena, com os olhos marejados. E por muito tempo, odiei. Ele sentiu uma culpa profunda, quase física. E agora? Perguntou, com a voz quebrada. Helena respirou fundo. Agora eu estou confusa. Por quê? Mesmo sabendo de tudo isso, eu comecei a sentir algo que não deveria.
A tempestade parecia ecoar o caos interno dos dois. Eles estavam presos em um sentimento impossível, construído sobre dor, perda e verdades tardias. E naquele momento, Augusto compreendeu que a queda pública que se aproximava talvez fosse menor do que a queda emocional que ele já estava vivendo, porque amar Helena significaria aceitar que não havia absolvição fácil, apenas consequências. E o último capítulo dessa história provaria se redenção e amor podem, de fato, coexistir, ou se algumas verdades chegam tarde demais para salvar qualquer coisa. A manhã em que tudo veio à tona amanheceu silenciosa demais. Augusto observava a cidade do alto de seu escritório, enquanto os primeiros alertas surgiam no celular. Manchetes cautelosas, rumores, fontes anônimas. O castelo começava a ruir exatamente como Helena havia previsto. Ele não tentou impedir. Pela primeira vez, Augusto Montenegro não ligou para seus advogados antes de tomar uma decisão. Não convocou reuniões de crise. Não acionou influências políticas. Apenas desligou o telefone e saiu. Foi até o mesmo centro de reabilitação. Precisava vê-la. Precisava dizer algo antes que o mundo dissesse tudo por eles. Helena estava no jardim, sob a sombra de uma árvore antiga. Ao vê-lo se aproximar, percebeu imediatamente que algo havia mudado. O homem diante dela não era mais o ser e o intocável. Era alguém esvaziado, humano. Começou, disse ele, sem rodeios. Hoje, ela assentiu. Não havia surpresa em seu rosto, apenas uma tristeza serena. Então é o fim, respondeu. Augusto respirou fundo. Não, é a verdade. Ele se ajoelhou diante dela. Não como gesto teatral, mas como necessidade física. Seus olhos ficaram no mesmo nível dos dela. Eu não vou fugir. Não vou negociar silêncio. Não vou usar você como escudo. Tudo o que fiz, tudo o que deixei acontecer, eu vou assumir. Helena sentiu as lágrimas se formarem, apesar de tentar contê-las. Você sabe o que isso significa, disse ela. Prisão, perda, isolamento. Eu sei, respondeu ele. Mas também sei que passar a vida inteira evitando consequências me trouxe até aqui. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som distante da cidade. E nós? Perguntou Helena, quase num sussurro. Augusto fechou os olhos por um instante. Aquela era a pergunta mais difícil de todas. Nós somos a parte que eu não tenho o direito de salvar, respondeu ele, com honestidade dolorosa. Você perdeu demais por minha causa. Amar você agora seria mais uma forma de egoísmo. Helena sentiu o peito apertar. Parte dela queria discordar, queria lutar. Mas outra parte sabia que aquela era a primeira decisão verdadeiramente justa que ele tomava. Talvez, disse ela, amar também seja saber ir embora. Eles se olharam por longos segundos. Não houve beijo, não houve promessa, apenas um entendimento profundo, silencioso e definitivo. Horas depois, Augusto Montenegro entrou sozinho no prédio da promotoria. As câmeras registraram o momento. O homem poderoso caminhando sem escolta, sem defesa pública, apenas com a própria consciência. Meses se passaram. O império caiu. Executivos foram condenados. Contratos anulados. O nome Montenegro deixou de ser símbolo de poder e passou a ser lembrado como exemplo. Mas algo inesperado aconteceu. Parte da fortuna foi destinada, por decisão dele, a fundos de reparação, hospitais reestruturados, centros de reabilitação ampliados, programas de fiscalização criados. Nada apagava o passado, mas algo começava a mudar o futuro. Helena acompanhou tudo à distância. Nunca concedeu entrevistas. Nunca buscou reconhecimento. Continuou trabalhando com palavras, ajudando histórias a serem contadas com verdade. Anos depois, ela recebeu uma carta escrita à mão. Não escrevo para pedir perdão.
nem para voltar. Escrevo para dizer que, pela primeira vez, estou vivendo uma vida que não precisa ser defendida. Você me mostrou o custo real das minhas escolhas, e isso mudou tudo. Helena dobrou a carta com cuidado, olhou pela janela, sorriu com tristeza e paz. Algumas histórias não terminam com união, terminam com consciência. E às vezes, a maior prova de amor é aceitar que certas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos transformar para sempre. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal para continuar recebendo narrativas profundas como essa. E comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Sua presença ajuda essas histórias a seguirem vivas, porque algumas verdades doem, mas são elas que nos salvam. Essa história acabou, mas a próxima já está na sua tela agora, mais intensa, mais profunda. Clique para assistir.